Bom, então vamos começar mais uma aula de matemática discreta. Agora eu tô gravando. Vamos voltar no conteúdo da aula passada que a gente ficou pendente, né? Que foi a partir de conjunto das partes. Então a gente chegou a falar de conjunto das partes, que é o conjunto de todos os subconjuntos de um. Eu falei grafo antes? De um conjunto, ok? Então, o conjunto das partes é isso. Aqui a gente tem alguns exemplos. Lembrando que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio sempre vai ser elemento de qualquer conjunto das partes, independente do conjunto que a gente está lidando. Ok? Por exemplo, esse exemplo aqui que a gente viu no finalzinho da aula, ele não tem como elemento o conjunto vazio. E observem aqui que a gente tem, né, como elemento do conjunto das partes, o conjunto vazio. Ok? Lembrem-se que os elementos do conjunto das partes são conjuntos. Então, sempre que a gente for colocar alguém dentro do conjunto das partes, vai ter que aparecer um parzinho de chaves aqui. Tá bom? Então, aqui, ó, todos os subconjuntos com um elemento, os subconjuntos com dois elementos e, por fim, o próprio conjunto, certo? Ok? Então, tenham atenção à quantidade de chaves que vão aparecer dentro do conjunto das partes. Beleza? Aqui, ó, mais exemplos de conjunto das partes. No caso onde a gente tem um conjunto unitário, certo? O A que é um conjunto unitário, o conjunto das partes vai ter o elemento vazio. Por quê? Porque vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ok? Vazio é elemento de qualquer conjunto? Em discretos, vazio é elemento de qualquer conjunto? É elemento de qualquer conjunto? Não, né? Vazio é subconjunto de qualquer conjunto, ok? Vazio não é elemento de qualquer conjunto. Vazio é elemento de qualquer conjunto das partes, ok? Por que eu tô apertando essa tecla 1000 vezes? Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Por que eu tô apertando nessa tecla? Tô insistindo aí, porque isso aí vocês erram sempre. Vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Portanto, vazio é elemento de qualquer conjunto das partes. Mas vazio pertence a qualquer conjunto? Não. Vazio pertence a qualquer conjunto das partes, mas vazio não necessariamente pertence a qualquer conjunto. Por exemplo, vazio pertence a A? Não. Vazio não é elemento do conjunto A. O único elemento do conjunto A é esse Azinho aqui. Então, vazio não pertence a A. Mas vazio pertence a conjunto das partes de A? Sim. Por quê? Porque vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, vazio pertence a qualquer conjunto das partes. Ok, gente? Belezinha? Então, ó, vazio não pertence a A, mas vazio pertence a PA. Olha aqui ele aqui dentro. Tudo bem? Um conjunto agora com dois elementos. O que vai acontecer no conjunto das partes? Vai aparecer o vazio, vão aparecer os conjuntos unitários e vai aparecer o próprio conjunto composto pelos dois elementos. Um conjunto com três elementos. De novo, aparece o vazio, aparecem os conjuntos unitários. Opa, foi mal, tô no exemplo errado. Aparece o vazio, aparecem os conjuntos unitários, aparecem os conjuntos com dois elementos e aparece o próprio conjunto. Beleza? Tranquilo?
que a gente observa? Que o conjunto das partes sempre tem 2 elevado a n elementos. Por quê? Porque cada elemento que está aqui no conjunto, cada um dos n elementos de um conjunto, ele pode compor ou não compor um subconjunto. Por exemplo, quem compõe o subconjunto vazio? Ninguém, né? Nem o A, nem o B. Então, para obter esse subconjunto aqui, eu respondo: A pertence a esse subconjunto? Não. B pertence a esse subconjunto? Não. Então, dá o conjunto vazio. Nesse subconjunto aqui, subconjunto unitário cujo único elemento é o A. A pertence a esse subconjunto? Sim. B pertence? Não. Já esse aqui é o contrário. A não pertence e o B pertence. E esse aqui é sim para os dois. Então, sempre o elemento ele pode pertencer ou não pertencer ao subconjunto. Então, para cada elemento, a gente tem 2 possibilidades. Como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, pelo princípio multiplicativo, a gente tem 2 vezes 2 aqui nesse caso, 4 elementos. No caso geral, quando a gente tem n elementos no nosso conjunto, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a n elementos. Tá bom? Esse é o argumento combinatório. Tranquilinho? Bom, isso a gente já tinha falado na aula passada, mas eu resolvi voltar a bater na tecla do vazio pertencer, vazio estar contido, porque eu sei que essa é uma dificuldade de todos os alunos. Ok? Bom, vamos falar de operação de conjuntos. A primeira dela é a união. O que é a união, gente? Eu tenho 2 conjuntos. A união desses 2 conjuntos, ou seja, o conjunto resultante, né, da união de 2 conjuntos, é um conjunto composto pelos elementos dos 2 conjuntos que estão envolvidos na união. Então, se eu tenho A e B, a união B é o conjunto composto pelos elementos de A e pelos elementos de B. Ok? Então, A união B são os x's tais que x pertence a A ou x pertence a B. Tranquilo? Então, aqui, ó, a gente tem uns esqueminhas utilizando o diagrama de Venn. Se a gente tem, ó, por exemplo, 2 conjuntos disjuntos, lembram o que significa disjuntos? Significa que eles não têm elementos em comum. Se eu tenho 2 conjuntos disjuntos, na minha união, o resultado vai ser pegar todos os elementos de A, todos os elementos de B e pronto, acabou. Mas eu posso ter 2 conjuntos A e B que não são disjuntos, ou seja, eles têm elementos aqui em comum, elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Não tem problema, né? Todos os elementos de A e B vão aparecer. Ainda assim, eu posso ter A sendo um subconjunto de B, ok? Então, no caso, a união aqui nesse caso dá os elementos de B. Por quê? Porque todos os elementos de A já são elementos de B. Ok? Então, aqui, ó, AB união CD dá ABCD. AB união ABCD, aí observa, ó, temos elementos em comum. AB está no primeiro conjunto, AB aqui aparece novamente. Na verdade, esse conjunto aqui está inteiramente contido nesse aqui. Então, a resposta é esse segundo conjunto aqui. O próximo, ó, temos elemento em comum, o C. O C é um elemento que está no primeiro conjunto e no segundo conjunto. Então, a união vai ser pegar todos os elementos aqui, né, e excluir a repetição do C. Então, A, B, C, D, E. Agora, e se eu fizer a união de um conjunto com um conjunto vazio? O conjunto vazio, ele não possui elementos. Então, a união de um conjunto com o conjunto vazio dá os elementos do próprio conjunto, A, B, C.
ok? Vazio, união com vazio. Dá vazio, né? Elemento nenhum com elemento nenhum, elemento nenhum. Ok? Bom, vamos para propriedades da união. Gente, se vocês estiverem com alguma dúvida, por favor, me interrompam, tá bom? Eu tô seguindo porque ninguém tá falando nada, então eu tô seguindo a aula. Ok? Bom, temos 3 conjuntos, tá? Quaisquer, não tem nenhuma propriedade específica sobre esses conjuntos. Então, a gente tem as seguintes propriedades, ó. Se eu pegar um conjunto e fizer a união com ele mesmo, dá o próprio conjunto, ok? Então, é a idempotência. Se eu pegar um conjunto e fizer a união com vazio, dá o próprio conjunto, ok? É o elemento neutro da união, o vazio. Se eu pegar A união B, é o mesmo que B união A. Então, eu posso comutar aí, ó. Tudo bem? A união B é o mesmo que B união A. É comutativa. Agora aqui, ó. Observem os parênteses. A união B, união C. Então, eu tenho parênteses aqui no A união B, né? Mas isso é a mesma coisa que a união se eu associar o B com C. Então, ao invés de associar o A com B, eu associo o B com C. É a associatividade, tá bom? Então, a união também é associativa. Tranquilo? Beleza? Vou seguir. Interseção de conjuntos. O que é interseção, gente? A interseção são os elementos em comum. São os caras que estão em A e em B ao mesmo tempo. Ok? Então, A inter B são os x's, tais que x pertence a A e x pertence a B. Observem que lá na união, a gente tinha um ou aqui. É a mesma ideia lá da lógica que a gente viu o e e o ou. Inclusive, o símbolo é muito semelhante, certo? Então, a interseção é o e. Então, o x tem que pertencer a A e a B ao mesmo tempo. Bom, aí observem aqui, ó, aqueles mesmos diagramas que a gente viu. Se eles são conjuntos disjuntos, a interseção é o conjunto vazio. Agora, se eles não são disjuntos, né, a gente pode ter a interseção dessa forma, ou seja, um pedacinho de A e um pedacinho de B são comuns, ou ainda o A ser subconjunto do B. Significa que a interseção de A com B é o próprio conjunto A. Estão fazendo analogia lá com a união. Nesse caso aqui, a união era o B, era o conjunto maior. A interseção é o conjunto aqui menor. Ok? Bom, propriedades da interseção. Será que valem as mesmas propriedades? Será que a gente vai ter alguma mudançazinha? Vamos lá. A inter A dá o próprio A. Se eu pego um conjunto e quero saber a interseção dele com ele mesmo, é ele mesmo. Certo? Idempotente. Agora, seguinte, a gente viu aqui, ó, na união, a gente viu que o conjunto vazio é o elemento neutro da união. Então, eu pego, se eu pegar um conjunto A e fizer a união com vazio, ou seja, com um conjunto que não tem elemento nenhum, vai dar esse próprio conjunto. Por isso que é o elemento neutro. Agora, eu quero que fazendo a interseção dê o próprio conjunto. Poderia ser o vazio? Se eu pegar e fizer a interseção desse conjunto aqui com um conjunto que não possui elemento, quais são os elementos em comum entre A, um conjunto que possui elementos, e um conjunto que não possui elemento? Quais são os elementos comuns? Tem elemento em comum entre um conjunto que possui elemento e um conjunto que não possui elemento?
Não, né? Então, obviamente, se eu fizer a interseção com vazio, dá o vazio, não tem ninguém nessa interseção. Então, vazio não é o elemento neutro da interseção, porque o elemento neutro, né, ele tem que resultar no próprio conjunto, ok? Então, o elemento neutro da interseção é o universo. Se eu pegar o conjunto A, que está dentro de um universo, certo? E fizer a interseção do A com o universo, isso aqui era para ser um A, tá, gente? Se eu fizer a interseção do A com o universo, vocês concordam que vai dar o próprio A? Interseção do A com o universo. O universo é aquilo que contém todos os elementos, né? Pode ter algum elemento aqui fora. Mas quais são os elementos comuns de A com o universo? O próprio conjunto A. Ok? Então, a gente fala que o elemento neutro da interseção, perdão, é o conjunto universo. Tudo bem? Bom, também é comutativa a interseção, então A inter B é o mesmo que B inter A. E também é associativa, ok? A gente pode associar, quando a gente tem três conjuntos, né, relacionados pela interseção, a gente pode tanto relacionar os dois primeiros quanto os dois últimos. Belezinha? Tranquilo, gente? Me digam aí. Show. Beleza. Bom, a gente diz que os conjuntos eles são disjuntos, como eu já falei com vocês, se a interseção é vazia, ou seja, se eles não possuem elementos em comum. Ok? Então agora vamos ver as propriedades que misturam união com interseção, tá? Então temos de novo três conjuntos quaisquer e agora a gente tem união misturada com interseção. Para a gente enxergar bem essas propriedades, a gente vai utilizar o diagrama de Venn, tá bom? O diagrama de Venn ele não é uma prova de que essas propriedades elas são verdadeiras. O diagrama de Venn ele serve para a gente ganhar intuição, tá bom? Para fazer uma prova formal, a gente teria que pegar elementos desse conjunto, ver lá como é que a gente descreve a união, como é que a gente descreve a interseção matematicamente e, de fato, chegar à conclusão que, por exemplo, a união A interseção B dá o próprio A. Ou seja, não tem nenhum elemento, né, de B na história. Então, a gente teria que fazer uma prova formal disso. Mas agora isso não é o intuito aqui, tá? Então, vamos ganhar a intuição? Ó. Eu tenho dois conjuntos, A e o B, tá? Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B, ok? E eu vou estudar o que isso está dizendo. Primeiro, eu vou fazer o que está entre parênteses, certo? Pela regra de precedência do parênteses. Então, eu vou pegar aqui, ó, A inter B. O que é A inter B? A inter B é esse pedacinho aqui que eu não consigo fazer no momento, mas eu vou tentar simular aqui. É esse pedacinho aqui, ok? Isso é o A inter B. Agora, eu vou pegar esse resultado, que foi o resultado daqui, ó, e vou fazer a união com o conjunto A. O que vai ser a união com o conjunto A, gente? Eu vou pegar esses elementos e unir com os elementos do conjunto A. Mas esses elementos aqui já são elementos do conjunto A. Então, agora eu vou pegar e vou unir esses elementos com esses aqui em verde, certo? Todo mundo concorda que a união desse azul aqui com esse verde dá o próprio A?
Beleza? Então, pelo diagrama de Venn, né, a gente consegue entender aí essa propriedade. Ok? Bom, vamos lá. Próxima. A inter, agora a união. A gente trocou, né? União ali com interseção. Vamos de novo fazer aqui o A e o B. O A e o B. Primeiro, vou começar aqui pelo parênteses, A união B. O que é a união B? O que é a união B? A união B dá todo mundo aqui dentro, certo? Então, vou fazer uma coisa bem grandona. Dá todo mundo. Isso é a união B. Agora, eu vou fazer A inter esse resultado. Bom, a interseção do conjunto A com esse resultado aqui dá o quê? Dá só o próprio conjunto A, certo? Ok? Todo mundo concorda? Vamos para a próxima. A união B inter C é o mesmo que a união B inter a união C. O que é isso, gente? Isso é a nossa querida e amada distributiva da união sobre a interseção. Vamos olhar o diagrama? Agora, a gente tem 3 conjuntos, certo? Ok? Então, vamos fazer B inter C primeiro, tá? Imagina que esse é o A. Eita. Imagina que esse é o A, esse é o B e esse aqui é o C. Ok? Então, vamos fazer B inter C. O que é B inter C? Opa, não era isso que eu queria. Queria isso aqui de azul mesmo. Eu quero B inter C. B inter C, eu vou olhar aqui só para B e para C. B inter C é esse pedacinho aqui, né? São os elementos comuns, a B e a C. Ok? Não é azul que eu quero. Tá difícil de acertar a cor. Vou pegar o amarelo. B inter C é só esse pedacinho aqui. Certo? Agora, eu vou fazer a união do A com esse pedacinho. E vamos ver o que vai dar. O que vai dar a união do A com esse pedacinho? Todos os elementos que estão em A, mais todos os elementos que estão aqui nesse pedacinho. Então, vai dar o quê? Vai dar o A, certo? Mais esse pedacinho aqui. Ok? Tudo bem? Agora eu vou passar para o outro lado para ver se vai bater o diagrama de Venn. Então vamos lá. A, B e o C. Aqui. Então, A, B, C. Agora eu vou fazer primeiro o A união B. O que é o A união B? O A união B é tudão, né? Então, vai ter isso aqui e isso aqui. Vai pegar isso aqui. Isso é o A união B. Todo mundo concorda? Ok? O que é o A união C? O A união C... Ai, cacilda. Quero rosa. O que é o A união C?
O A união C é isso aqui, ó. Certo? Beleza? E aí, me digam, qual é a interseção agora do rosa com o coral? É todo mundo que tá em A, ó, observem, todo mundo que tá em A, mais o quê? Mais esse pedacinho aqui da interseção, certo? Esses caras aqui que estão exclusivamente do C não entram. Nem esses caras aqui que estão exclusivamente no B entram, certo? Eles ficam de fora. Então, todo mundo consegue enxergar que dá o mesmo resultado do que está lá em cima? Que o resultado aqui, ó, pega essa parte toda do A com esse pedacinho aqui da interseção do B com C. Que é exatamente o mesmo resultado aqui que a gente teve aqui em cima. Belezinha? Ok? Isso também valia, né, quando a gente estava lá em lógica, lembra? Do E sobre o OU, do OU sobre o E. Ok? Bom, e é o mesmo que está acontecendo aqui, ó. A gente tem a distributiva da interseção sobre a união. Beleza? Façam o diagrama aí para vocês verem que, de fato, esses resultados batem. Tranquilinho? Bom, diferença entre conjuntos. É o A menos B, né? O que é o A menos B? Tudo que está em A que não está em B. Isso é a diferença entre dois conjuntos. Ok? Então, A menos B são os x's que pertencem a A, mas não pertencem a B. Bom, aí vamos ver aqui os casos, né, que a gente tem. A gente representa assim mesmo, ó, A menos B, tá? Se a gente tá no caso onde A e B tem interseção, tem elementos em comum aqui. O que é o A menos B? Tudo que tá em A que não tá em B. Ou seja, a gente pega os elementos de A e tira a interseção. Agora, vamos olhar aqui, ó, no caso do B ser um subconjunto do A. O que é A menos B? Tudo que está em A que não está em B. Dá essa coroa aqui, ó. Os elementos que estão em A, mas não estão em B. E quando o A e o B são disjuntos, ou seja, não tem interseção, A menos B dá o próprio A. Ok? Beleza? Tem exemplos aqui, vamos ver. ABC menos BCDE. Então, o que está nesse conjunto aqui que não está nesse outro? O que eu tenho nesse conjunto, no primeiro conjunto, que não tenho no outro conjunto? Somente o elemento A, ok? Agora, ABC menos BC, ou seja, observem, esse segundo conjunto aqui, ele é um subconjunto dele, certo? É esse caso aqui, ó. Né? Então, são os elementos que estão de fora. Novamente, o que tem aqui que não tem aqui? Somente o A. Agora, olhem esse. AB menos CDEF. Observem que esses conjuntos, eles não possuem elementos em comum, eles são disjuntos. É esse caso aqui. Então, A menos B dá o próprio A. O que tem em A que não tem nesse conjunto aqui? O que tem nesse conjunto que não tem nesse? Tudo. Tudo que está nesse conjunto aqui não está nesse conjunto aqui.
Agora esse aqui, ó. O que que tem em AB que não tem em A, B, C, D, E? Nada, né? Tudo que está aqui nesse primeiro conjunto está aqui. Então, essa diferença é vazia. É olhar para esse segundo caso aqui, ó, e fazer B menos A. B menos A, ou seja, o que que tem em B que não tem em A? Nada. É vazio esse conjunto. Ok? Beleza? Bom, uma outra relação que a gente tem, né, é de conjunto complementar. Então, a gente diz, né, dados dois conjuntos, A e B, a gente, ó, isso aqui é super importante, o B precisa ser subconjunto do A, então a gente precisa estar nesse caso aqui, ó, certo? O B está aqui dentro e o A está aqui fora, ok? Então, o B é subconjunto do A, tá parecendo a mesma coisa, porque eu não tô usando a caneta, eu tô usando o mouse. Usando a caneta já é difícil. O B é subconjunto do A. O que é o conjunto complementar? É o A menos B, ok? Ou seja, é a coroinha que vai aparecer aqui. São esses elementos aqui, que estão em A, mas não estão em B. Mas observa que o complementar de um conjunto, ele só está definido quando esse conjunto é subconjunto de outro. A gente não tem o complementar de A com relação a B, ok? Isso não está definido. Tudo bem? A gente denota dessa maneira, ó. Complementar de B em A, que é o A menos B. É só pensar assim, o que falta ao conjunto B para ele se tornar o conjunto A? Essa é a ideia de complementar. Ok? Então tá aí o esqueminha para vocês. Lembrando que o B tem que ser subconjunto do A. Ele tem que estar inteiramente contido no A, para a gente ter essa definição de complementar de B com relação a A. Vamos ver exemplo. A é A, B, C, D, E. E o B é C, D, E. Observem que o B está contido no A. E o que falta ao B para ele se tornar o A? Faltam os elementos A, B. Então, o complementar de B com relação a A é o conjunto AB. Beleza? Aqui, o A é A, B, C, D. E esse é o mesmo conjunto que o B, ou seja, A e B são iguais. Então, o que falta ao B para se igualar ao conjunto A? Nada. Ok? Então, o complementar de B com relação a A é vazio. Agora, outra. O A é A, B, C, D e o B é o conjunto vazio. O B é subconjunto do A? Porque para falar de complementar, eu tenho que ter que eu tenho que ter a relação de B e A, né, como B como subconjunto de A. Nesse caso aí, onde o B é vazio, B é subconjunto de A? Eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B. B é um conjunto vazio. B é subconjunto de A? É, né, gente? Porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Ok? Então, independente do conjunto que eu tenho aqui, se o B for vazio,
eu sei que o complementar está bem definido, porque vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E o que falta ao conjunto B, que é vazio, para ele se tornar o conjunto A? Faltam todos os elementos de A. Então, por isso que o complementar de B com relação a A é o próprio A. Nesse caso, né, onde o B é vazio. Beleza? Quando o A não é um conjunto assim, mas é o próprio universo, então eu tenho o universo aqui e um conjunto B. Aí a gente, ao invés de usar essa notação aqui, complementar do conjunto B com relação ao universo, a gente usa essa notação da barra. Então, é o B barra. Isso quer dizer o complementar de B com relação ao universo. Ok? Aí a gente entra em propriedades da complementação. Bom, então a gente tem B e C, que são subconjuntos de A. Tem que estar específico isso, por quê? Porque a complementação ela só vale quando a gente está lidando com subconjunto, né? E aí a gente vai ter uma porção de propriedades. Beleza? A propriedade que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é essa propriedade 6 aqui, ó. O complementar da interseção de dois conjuntos com relação ao conjunto A é o complementar, é a união dos complementares. Se a gente for enxergar, né, pensando em complementar com relação ao universo, fica mais fácil da gente enxergar. Então, o complementar, né, com relação ao universo. Deixa eu desenhar. Universo. Aí eu tenho dois conjuntos. O B e o C. Beleza? O complementar da interseção. O que é a interseção? A interseção de B com C dá esse pedacinho ali. Certo? Deixa eu mudar a cor que fica muito escuro esse verde. É esse pedacinho ali. O complementar, ou seja, o que está no universo que não está nessa interseção aqui? São todos os outros elementos que estão no universo e que não estão nessa interseção. Ou seja, todo mundo que está fora disso, né? Eita. Não sei se eu vou conseguir. É esse pedaço aqui todo, ó, pegando os elementos daqui também, ó, que estão no universo. Com esse pedaço todo aqui, ó, eu só não pego a interseção. Certo? Beleza? Agora, se a gente fizer aqui, ó, complemento de B, união com o complemento de C. Eu tenho aqui o B e o C. O complemento de B é tudo que está no universo, mas não está em B. Então, o complemento de B, ele vai me dar todo esse pedaço aqui, ó. Não está em B, mas está em todo o resto. Tá? Aqui eu peguei um pedacinho do B, mas vocês entendem, né? Não está em B, mas está em todo o resto. O complemento de C me dá o contrário, né? Não está em C, mas está em todo o resto. Ok? Então, vai me dar o lado de lá. Deixa eu pegar uma cor mais clara. Ai, caramba. Deixa eu pegar outra cor, então. Aqui. O complemento do C vai me dar o B todo, o que está fora de B, só não vai me dar o que está no C, que vai pegar um pouco da interseção e o que está fora. Então, vai me dar isso aqui.
Fazendo a união do rosa com o verde, só vai ficar de fora o quê? A interseção, que foi justamente o que a gente viu ali no diagrama de cima. Aí, eu pergunto a vocês, isso aqui lembra alguma coisa a vocês? Quando a gente tinha lá em lógica, A, E, B. E aí a gente fazia isso aqui. O que que acontecia? Ficava A... Opa, perdão. Aqui o igual saiu errado. Ficava não A ou não B. Certo? Isso tinha um nome, né? Isso aqui era chamado de Lei de De Morgan, perfeito. E aqui está a Lei de De Morgan novamente. Então, o complemento da interseção é a união dos complementos. Belezinha? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. A mesma coisa vale para o complemento da união, né? O complemento da união é a interseção dos complementos. Está escrito logo no item 7. Como exercício, tarefa do lar, eu quero que vocês reproduzam os diagramas de Venn de todas essas propriedades. Tá bom? Isso aí fica como tarefa do lar para vocês enxergarem, né, tudo que está acontecendo aqui nessas propriedades. Tá bom? Beleza? Com isso, a gente acaba o conteúdo que era pertinente à aula passada. E a gente passa para o conteúdo da aula de hoje. Então, aula 6, estou compartilhando. Então, hoje, a gente vai mexer com essas propriedades que a gente viu, né? De união, interseção, diferença, ok? Por quê? Porque a gente vai falar de álgebra dos conjuntos e cardinalidade de conjuntos. Isso se der tempo, né? Da gente falar disso tudo. Ok? Então, hoje a gente vai brincar com essas propriedades que a gente viu, distributiva, lei de De Morgan, associativa, aquelas propriedades da união que a gente falou, elemento neutro, propriedade da interseção, ok? A gente vai brincar disso em álgebra dos conjuntos, ou seja, a gente vai provar identidades aplicando essas propriedades que a gente viu que são válidas, tá? E depois a gente vai falar da cardinalidade de conjuntos. Em particular, a gente vai conhecer o princípio da inclusão e exclusão, que é um princípio que nos conta, né? Conta quantos elementos a gente tem na união de dois ou mais conjuntos. Tá bom? Então, a álgebra dos conjuntos, o que a gente vai fazer é, utilizando essas propriedades que a gente acabou de ver, né? A gente vai provar algumas identidades. Antes de mais nada, eu queria falar sobre a operação de diferença, A menos B. A menos B, como a gente viu, é tudo que está no meu conjunto A e que não está no meu conjunto B. Então, vamos desenhar aqui um universo, o A e o B, ok? Quando eu faço A menos B, eu vou tirar, né, o que não está em A aqui, o que está em A e não está em B, ou seja, vai sobrar somente esse pedacinho aqui, ó. Mudei de novo a cor do A. Vai sobrar o pedacinho do A que não pega a interseção.
Isso é o A menos B. Tranquilinho? Agora, veja se vocês concordam comigo. Eu posso escrever essa operação aqui, o resultado dessa operação, como A interseção B barra. Vocês concordam comigo? Ou seja, A menos B, que é, em outras palavras, tudo que está em A, mas não está em B, é a mesma coisa que A interseção B barra. Por quê, gente? B barra é exatamente tudo que não está em B. A tradução, né, de B barra, do complementar de B barra, com relação ao universo, são todos os elementos que estão no universo e não estão em B. Certo? Quando eu tomo a interseção, né, desses elementos que estão no universo e não estão em B com o conjunto A, eu pego todos esses elementos aqui que estão em A, mas não estão em B. Vamos tentar fazer aqui no diagrama essa operação aqui, ó. Quem é o B barra? O B barra é esse cara aqui, ó. A gente pega todo mundo que está em A, não pega a interseção, e pega todo mundo que está fora do B. Está no universo, está fora do B. Certo? Isso é o B barra. Agora, toma a interseção disso que está em amarelo com o conjunto A. Dá exatamente esses elementos aqui que estão dentro do A, mas não estão na interseção do A com B. Todo mundo concorda? Que dá exatamente o que significa A menos B? Sim, não? Queridos, a gente diz que isso aqui é igual, né? É a definição da operação de diferença, tá bom? Então, sempre que vocês virem a operação de diferença, vocês podem substituir por essa operação aqui, da interseção com o complemento do segundo conjunto. A menos B é igual a A inter B barra, e isso é a definição da operação de diferença de conjuntos. Tá bom? Então, sempre que a gente vir, né, o menos aqui, a diferença, a gente vai substituir assim. Por quê, gente? Porque todas as propriedades que a gente viram eram união, interseção, complemento, ok? Então, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, com o poder que a gente tem, que são as operações que envolvem união, interseção e complemento. Tá bom? Então, bora lá? Eu vou passar para a mesa digitalizadora. Vou parar de apresentar isso aqui para vocês e vou passar para a mesa digitalizadora. Deixa eu só pegar o meu rascunho aqui para eu ter os exercícios que a gente vai fazer. Belezinha. Então, deixa eu parar o compartilhamento. Parei. Vou abrir a mesa digitalizadora. Peraí. Só um minuto, que era para estar aberto, mas não está. Para variar. Achei. Então, eu já vou. Deixa eu já abrir aqui.
Pera aí, gente, que tá abrindo, tá? Uma lerdeza só. Então, ok, acho que já está ok aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês agora. Beleza. Estão vendo aí? Beleza. Então, o primeiro exemplo, deixa eu aumentar aqui minha caneta. O primeiro exemplo não, né? O primeiro exercício que a gente vai fazer é bem simplesinho, mas vamos com calma, né? A gente quer mostrar isso aí, ó, através de álgebra de conjuntos, tá? Beleza? Então, eu tenho que sair de um lado para chegar no outro, eu tenho que desenvolver um lado para chegar no outro, tá bom? Nunca escrever a igualdade ao mesmo tempo. Então, eu vou começar eu sempre começo de onde eu tenho mais informação, que aí eu vou fazendo algebrismos aqui até chegar na informação mais reduzida, tá? Então, é essa a dica que eu dou para vocês. Eu só sei trabalhar assim. Aí, o que eu observo aqui do lado esquerdo, que é onde eu tenho mais informação? Eu observo que eu tenho interseção e união. Lembram das propriedades que interrelacionavam interseção com união? Dá para a gente fazer o que aqui, ó? Dá para a gente aplicar a distributiva, certo? Então, o que a gente vai ter? A distributiva, lembra? Esse cara aqui que a gente está fazendo chuveirinho, a operação que está do lado dele, ela fica grudada nele. Então, o que vai acontecer quando eu faço a distributiva aqui? Distributiva do B barra com A. Vai ficar o quê? A inter B barra. Aí vem a operação que está aqui, união. Agora aqui, ó, o outro chuveirinho, o B barra com o B, certo? Lembra que o B barra sempre está grudado no inter. Então, tudo bem, gente? Tudo bem? Bom, aí vamos olhar para o resultado que a gente obteve. B interseção B barra. O que isso significa? Eu quero saber a interseção do conjunto B com o que não está em B. Interseção de B com o que não está em B dá o quê? Dá vazio, certo? Beleza? Então, A inter B barra, união vazio. Lembra, vazio é o elemento neutro da união, né? Qualquer conjunto, união com vazio dá o próprio conjunto. Então, isso daqui dá A inter B barra, que era exatamente onde a gente queria chegar. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Podemos seguir? Vamos limpar aqui então. Exemplo 2. A inter
B união C barra. Isso é igual a inter B barra inter A inter C barra. Bom, como eu falei para vocês, eu sempre gosto de trabalhar com o que tem mais informação. Então, eu começo pelo lado ali direito. Então, vou copiar aqui o lado direito para ficar mais fácil. E vou começar a trabalhar ali. Ok? Observem o seguinte. A gente tem complemento aqui, né, de B e de C, mas no geral a operação que a gente tem aqui é o quê? A gente tem mais de uma operação aqui? Não, mas observa aqui o seguinte. Aqui, ó, interseção, interseção e interseção. Certo? A gente só tem interseção. Tem o complemento aqui do B e do C, mas de resto, né, entre os conjuntos é só interseção. Então, eu estou no mundinho só da interseção. E aí eu observo o seguinte, que o A está aparecendo 2 vezes aqui. Eu posso eliminar uma aparição desse A, né? Porque A inter A dá o próprio A. A interseção de A com ele mesmo é o próprio A. Certo? Então, para eu fazer, né, essa interseção do A com A, observa que ele não está juntinho. Um A não está juntinho do outro. Então, eu vou fazer a associatividade. Eu vou comutar, né? E vou associar o A com A. A inter A, certo? Inter, o que sobra? B barra, inter, C barra. Tudo bem? Isso aqui, ó, eu meio que tô comendo umas operações aqui, né? Porque primeiro eu teria que associar o B barra com o A aqui, depois comutá-los, depois associar novamente o A com A, tá? Mas observem que depois dessas 2 operações, isso daqui surge. Tudo bem? Aí, ó, A inter A dá o próprio A. E B barra inter C barra. Olhem para cá, estamos quase lá, né? Já chegamos no A inter aqui. Falta só olhar para esse pedacinho aqui. O que é isso? B barra inter C barra. Vocês concordam aqui, ó? A gente tem a interseção de complementos. O que é isso, utilizando De Morgan? A interseção dos complementos é o complemento da união. Todo mundo concorda? Sim ou não? Beleza? E chegamos onde queríamos. Saímos do lado direito e chegamos no lado esquerdo. Ok? Beleza? Podemos ir por 3. Bom, então, exemplo 3. A inter B menos C é igual a A inter B menos A inter C. E aí, gente? A gente não viu, né, isso lá nas propriedades. Mas é meio que como se a gente estivesse fazendo o quê?
a distributiva, concordam? Né? Da interseção pela diferença, certo? Vamos provar que isso daqui de fato é verdade? Vamos? Bom, eu vou começar aqui pelo lado que tem mais informação, tá? Então, eu vou lá. A inter B menos A inter C. Aí, olhem bem o que apareceu aqui. Apareceu a diferença de conjuntos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a definição de diferença para que eu possa trabalhar somente com união, interseção e complemento. Ok? Então, pela definição de diferença, o que é A inter B menos A inter C? É A inter B inter o que não está nessa interseção de A com C. Ok? Isso é definição de diferença. O que eu posso aplicar agora, gente? Apareceu aqui, ó, o complemento de uma interseção. Meu olho já bate logo ali e grita o quê? De Morgan, muito bem. Então, A inter B, inter, o que vai aparecer aqui utilizando o De Morgan? O complemento da interseção é a união dos complementos. Ok? E aí, olha o que apareceu. Interseção com união. O que eu posso fazer, então? Eu posso aplicar o quê? Eu posso aplicar uma distributiva. Ok? Então, agora, ó, eu vou considerar isso aqui como o meu conjunto, certo? Ele que vai estar colado aqui, ó, com o operador da interseção. Então, vamos lá. Vou repetir aqui o A inter B e o operador coladinho nele, inter, com o primeiro cara aqui da união, que é o A barra. Vou, inclusive, colocar um colchetão aqui, ok? União, agora o segundo chuveirinho. Vou copiar o A inter B, inter, que é o operador que está coladinho nele, C barra. E fechei o meu colchetão. Dentro dos colchetes, a gente tem quantas operações? Tirando o complemento, né? Duas operações. Não é só interseção, ó. Interseção, interseção. Interseção, interseção. Então, aqui a gente está no mundinho. Ah, tá. Beleza, beleza. Duas interseções, né, que você quis dizer. Show. Mas eu estava me referindo só ao tipo de operação. Talvez eu tenha me expressado mal. Tá? Só tem a interseção. Certo, João? E olha o que está aparecendo aqui, ó. A e A barra. Então, ó, se eu, como tá aqui, né, associar o B com a barra, depois como tá o A barra com o B, e depois associar o A com a barra, a gente obtém o quê? A inter A barra, inter B. E A inter A barra, exato, a interseção com o que não está em A. Isso dá o quê? Vazio. Perfeito. Isso aqui vai dar vazio inter B. Primeiro colchete dá isso, né? Vou continuar aqui, então. Vou copiar a parte aqui de cima que eu não copiei. Fiquei tão empolgada com o A inter A barra ali que eu não terminei de copiar.
Beleza? Por enquanto, isso aqui eu vou deixar assim. Então, aqui eu vou copiar novamente. Agora, vamos aqui. Vazio, interseção com B. Então, um conjunto que não tem nada, interseção com o conjunto B. Qual é a interseção de um conjunto que não tem nada com o conjunto B? Tem elemento em comum entre um conjunto que não tem elemento e um conjunto B? Não, né? Então, vazio, interseção com B, vazio, interseção com qualquer coisa, sempre vai dar vazio. Certo? Agora aqui, então, vazio, união com esse outro pedaço. A inter B, inter C barra. Agora, bom, vazio, união com isso, dá isso, né? O vazio é elemento neutro da união. Então, isso aqui resulta em A inter B, inter C barra. Aí agora, eu vou olhar para o meu objetivo. O meu objetivo é chegar nisso aqui. Beleza? E aí, o que vocês me dizem? O que está faltando eu fazer aí para enxergar isso daqui que está escrito em vermelho, como isso daqui que está escrito em azul? Ó, o A está associado com o B, mas observa que aqui ó, a gente só tem interseção novamente, certo? Então eu posso... Observa que aqui tem que aparecer um A inter alguma coisa, e o A inter alguma coisa já está aqui. Só que o A está associado com o B. Então, o que eu posso fazer? Eu vou associar, ao invés de associar o A com B, eu vou associar o B com o C barra. Tudo bem? Mas o que é B interseção complemento de C? Perfeito. Definição de diferença. Então, chegamos onde queríamos. Perfeito. Beleza? Bom, para finalizar essa parte dos exemplos, a gente passa para o exemplo 4. Exemplo 4, A inter B barra, complemento. União B inter C. Isso é igual a A barra, união B. Belezinha? Bom, de novo, eu sempre começo de onde eu tenho mais informação. Então, eu vou começar aqui do lado esquerdo, tá? O que meu olho já grita quando eu olho para esse lado esquerdo aqui? Eu tenho um complemento de uma interseção. Então, eu vou aplicar o quê? De Morgan, muito bem. Então, vamos aplicar De Morgan aqui. O complemento da interseção é a união dos complementos. Então, A barra união. Aí, observa que o B, ó, ele já está barrado aqui, né? Já é o complemento de B. Então, vai ser o complemento do complemento. Tudo bem? Por De Morgan. E vou copiar o resto que está ali. B inter C. Vou colocar aqui entre parênteses. Bom, mas o complemento do complemento dá o quê? O complemento do complemento de B dá o próprio B. Então, A barra, união B,
união B inter C. Bom, o que eu já bato o olho aí e vejo? Eu vejo aqui, ó, união aqui com interseção aqui. Então, o que eu posso aplicar? Considero isso aqui como um conjuntão, certo? E aplico a distributiva, perfeito. Então, vamos lá. A barra, união B, aí ó, o operador tem que estar coladinho aqui com ele, união, o primeiro cara aqui, B. Então, vou abrir um colchete. Aí vem esse operador, inter, abrir outro colchete, a barra, união B, união C. Belezinha? Bom, dentro do mundinho aqui dos colchetes, a gente só tem a operação de união, né? Além do complemento. Então, ó, se eu associar aqui, ó, o B união B, B união B dá o quê? B união B, B. Então, a gente vai ter o quê? A barra união B, nesse primeiro colchete aqui. Certo? E aqui, eu vou deixar como está. Ok? Aí, olha que curioso. A gente tem aqui o A barra B, o A barra união B, e aqui dentro, né, a gente tem o A barra união B. Imagina que isso aqui é o conjunto, a gente chama isso aqui de conjunto X. X e X, né, é o mesmo conjunto, A barra união B, A barra união B. Certo? Aqui a gente tem X união com C. Então, vamos fazer o diagrama aqui. X, C. X união com C dá o quê? Dá tudo isso aqui, concordam? Certo? Mas aí, em seguida, eu tenho que fazer a interseção desse resultado com o próprio X. A interseção desse roxo aqui com o próprio X dá exatamente o quê? O próprio X, todo mundo concorda? Certo? Então, X inter X união C dá o próprio X. E o próprio X é o quê? A barra união B. Tranquilinho? Isso é a propriedade de absorção. Beleza? E é exatamente o que a gente queria mostrar. Bom, se ficar qualquer dúvida, tá? Vocês revendo a aula, podem mandar mensagem, tá? Que eu vou fazer de tudo para tirar as dúvidas de vocês. Agora, a gente sai, né? A gente entra e sai de álgebra de conjuntos e a gente vai falar de cardinalidade de conjuntos. Então, agora o nosso objetivo vai ser contar elementos do conjunto. Então, deixa eu voltar aqui para os slides. Voltando aqui para os slides, deixa eu compartilhar a tela com vocês antes que eu esqueça. A gente entra em cardinalidade. Então, a cardinalidade de um conjunto nada mais é do que a quantidade de elementos que esse conjunto possui.
A gente vai denotar aqui por N de A, tá? Então, N de A é o número de elementos do conjunto A. Então, aqui alguns exemplos, ó. X pertence aos inteiros, tal que o módulo de x é menor ou igual a 3. Então, o x está entre menos 3 e 3. Então, o conjunto x é composto por esses elementos aqui, do menos 3 até o 3. Então, contando, né, a gente tem 7 elementos, ok? Então, N de A é 7. Nada mais do que a cardinalidade do conjunto. A é igual a x, tal que x é pessoa e nasceu antes de 2000. Bom, aí, se eu for contar aqui nessa sala, eu até consigo, né? Alguém aí nasceu antes de 2000? Nasceu, Nicolas? Eu também. João também. Ah, você... Bom, eu nasci. Eu nasci antes de 2000, tá? Então, somos dois, né? Aqui. Mas se a gente for contar... Se a gente for contar, né? No Brasil, por exemplo, já fica meio que... É finito, mas já é impraticável, né? Eu contar esse conjunto, tá? Eduardo também nasceu? Ah, então somos 3. Beleza? Bom, a gente vai, então, assumir, né, que a gente está no contexto de que a gente tem um conjunto finito e que a gente consegue determinar essa cardinalidade, tá? E, basicamente, o nosso objetivo dessa aula é contar os elementos que estão na união de conjuntos. Então, 2 ou mais conjuntos. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aprender, né, na verdade, o princípio da inclusão e exclusão. Então, a gente começa, basicamente, para introduzir esse princípio com 2 conjuntos. Depois a gente vai estender para 3, tá? Dentro do contexto do nosso curso, a gente vai ficar no 3, tá? Mas vocês conseguem estender isso para mais conjuntos. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: eu tenho 2 conjuntos A e B. Esses 2 conjuntos, eles podem ter interseção ou podem não ter interseção, certo? Se eles não tiverem interseção, aí a gente tá assim, né? Ó, eles não têm interseção. Então, se eu quero contar a cardinalidade da união, basta eu contar quantos elementos tem em A e quantos elementos eu tenho em B. Vocês concordam? Já que a gente não tem elementos em comum, a cardinalidade da união nada mais é do que eu somar todo mundo que está aqui com todo mundo que está aqui. Ok? Então, nesse caso, o N de... Eita! Que isso, gente? Ficou maluco. Então, o N de A inter... Eita! A... Eita! Inter nada. Falei tanto inter de A união B, nada mais é do que você somar a cardinalidade do A, entendam isso por A, com a cardinalidade do B. Com a cardinalidade do B. Por quê? Porque a gente não tem elementos em comum nessa história aqui, eles são disjuntos. Então, a união vai pegar todo mundo que está em A com todo mundo que está em B. Isso nada mais é do que o princípio aditivo, né? Beleza? Que a gente vai falar um pouquinho mais adiante quando a gente entrar em análise combinatória. Ok? Agora, então, por exemplo, aqui. X, tal que X é aluno da Rural.
O conjunto A é o seguinte, então o nosso universo é esse aqui, x tal que x é aluno da rural. O conjunto A são os alunos do primeiro período de ciência da computação, ok? E o conjunto B são os alunos do segundo período de ciência da computação. Existe interseção entre o conjunto A e o conjunto B? Ou seja, tem aluno que está no primeiro período da computação e no segundo período da computação ao mesmo tempo? Não tem como, né? Você tá no primeiro período e no segundo período. Ou bem você tá no primeiro período, ou bem você tá no segundo período. Ok? Então, a interseção, né, de A com B é vazia. A inter B, eita dificuldade. A inter B é o quê? É o conjunto vazio. Se é o conjunto vazio, para eu saber, então, a quantidade de alunos de ciência da computação que estão no primeiro período ou no segundo período, basta o quê? Basta eu somar, né, a quantidade de alunos que está no primeiro período com a quantidade de alunos... Jesus, que dificuldade. Isso tudo é preguiça de parar o compartilhamento e ir para a mesa. Mais a quantidade de alunos que está no segundo período. Beleza? Ok? Tudo bem? Então, se eu tenho 30 alunos no primeiro período e 60 alunos no segundo período, era para estar o contrário? Não, na verdade não, né? Sempre para... Tudo bem que um ou outro pode desistir, mas em geral entram uns 60 alunos no primeiro período, né? E no segundo período, a gente tem os alunos que entraram, eventualmente alguns desistem, mas enfim, é um exemplo fictício, né? Se a gente quer calcular, né, a quantidade de alunos que estão no primeiro ou no segundo período, eu quero A união B. Ou o cara tá em A ou o cara tá em B. Como não dá para estar no primeiro e no segundo período ao mesmo tempo, e aí observem que eu não estou falando de cursar disciplinas, né? Estou falando de estar no segundo período, ok? Estar no segundo, estar no primeiro período. Então, basta que eu some esses valores, certo? Belezinha? Porque são conjuntos disjuntos, não possuem interseção. Agora, se eu tiver 3 conjuntos que são 2 a 2 disjuntos, eu continuo somando simplesmente as cardinalidades. O que quer dizer 2 a 2 disjuntos? Quer dizer isso aqui, ó, na prática. Significa que, pegando quaisquer 2 conjuntos, não tem interseção. Se eu pego esses 2, não tem interseção. Se eu pego esses 2, eu não tenho interseção. Se eu pego esses 2, se eu pego esses 2 aqui, eu não tenho interseção. Ok? Se eu pegar quaisquer 2 conjuntos aqui, eu não vou ter interseção. Então, eu continuo para saber a cardinalidade da união desses 3 conjuntos, basta eu somar as cardinalidades aqui separadamente. Ok? Beleza? Então, sempre que a gente está lidando com conjuntos 2 a 2 disjuntos, basta a gente somar essas cardinalidades individualmente. Agora, a gente entra no caso um pouquinho mais complicado. Então, imaginem que a gente tem 2 conjuntos que não são mais disjuntos. Agora, eles possuem interseção, ou seja, elementos em comum. E eu quero saber a cardinalidade da união. Eu posso simplesmente fazer n de A mais n de B? O que vocês me dizem?
Eu posso simplesmente fazer isso? Não posso. Por que que eu não posso, João? Vamos tentar juntos, então. Quando eu pego N de A, quem que eu tô pegando? Quais são os elementos? Quais são os elementos que eu tô pegando quando... Então, vamos tentar fazer aqui. Quando eu pego N de A, eu tô pegando todos os elementos que estão em A. Ou seja, eu estou pegando todo mundo aqui, concordam? Certo? N de A me dá a quantidade total de elementos de A. Beleza? Quando eu pego N de B, eu estou pegando todos os elementos de B. Então, eu estou pegando todo mundo que está em B. O que aconteceu aqui na nossa brincadeira? Quando eu somei N de A com N de B, eu tenho caras aqui que são verdes e amarelos ao mesmo tempo. Então, quando eu somo N de A, eu carrego esse cara aqui que é verde e amarelo. Quando eu somo N de B, eu carrego esse cara aqui que está na interseção. Então, quando eu faço simplesmente a soma de N de A com N de B, o que está acontecendo com esses caras aqui que estão na interseção? Eu estou somando esses caras, eu estou contando esses caras 2 vezes, vocês concordam? Eu estou contando esses caras aqui que estão na interseção, eita, 2 vezes. Certo? Então, quando eu faço simplesmente N de A com N de B, eu estou contando todo mundo que está em A com todo mundo que está em B e estou somando esses caras aqui 2 vezes. Então, por exemplo, se eu tenho o conjunto, sei lá, se o A é 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o B é 3, 4, 5. O A tem 3 elementos. O B tem 3 elementos. Mas a união não tem 6 elementos. A união tem quem? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. A união tem 5 elementos. Por quê? Porque os elementos repetidos, né, os elementos que estão na interseção, a gente só conta uma vez. Certo? Mas quando eu simplesmente pego a cardinalidade do conjunto A e somo com a cardinalidade do conjunto B, dá 6. Por quê? Porque eu estou contando o elemento 3 2 vezes. Então, quando eu estou fazendo a união, né, de conjuntos que possuem interseção, ou seja, que não são disjuntos, eu pego as cardinalidades individuais e subtraio a cardinalidade da interseção. Por quê? Porque quando eu pego e somo N de A com N de B, eu conto a quantidade de elementos que estão na interseção 2 vezes. Então, por isso que eu subtraio a quantidade de elementos que estão na interseção. Beleza? Porque aí eu compenso, né? Eu tiro o que eu contei a mais. Ok? Beleza? Se a gente for fazer, a gente pode fazer aqui, ó, na mesa digitalizadora. Deixa eu compartilhar com vocês rapidamente aqui. Se eu pego aqui, ó,
Dois conjuntos com interseção, né? Não são disjuntos, o A e o B. Eu quero calcular N de A união B, formalmente agora, tá? Sem utilizar só esse argumento aí do diagrama. Quem é o N de A? Veja se vocês concordam. Eu posso escrever o N de A como sendo esse pedaço aqui mais esse pedaço aqui, certo? Então, em outras palavras, o NA eu posso escrever como o que está em A, mas não está em B, mais a interseção. Ok? Da mesma forma, eu posso escrever o B. O que é o B? O B é o que está em B, mas não está em A, ou seja, N de B menos A, mais o que? A interseção de novo. Ok? Aí, olhando só para essa equação aqui que a gente tem. Quem é N de A menos B? Vou isolar aqui o N de A menos B. N de A menos B é N de A mais... Opa, perdão, errei o sinal. N de A menos B é o N de A menos N de A inter B. Ok? Quem é, agora olhando para essa outra aqui, ó? Quem é o N de B menos A? O N de B menos A é o N de B menos o N de A inter B. Agora, olhem para cá para o diagrama. O que é N de A união B? N de A união B é esse pedacinho que está aqui em rosa, que é N de A menos B, mais o pedacinho que está em verde, que é a interseção, mais o quê? Esse pedacinho que está em roxo aqui, que nada mais é do que N de B menos A. Vamos substituir agora pelo que a gente escreveu aqui, ó. Então, vamos lá. Vou passar para cá para baixo, tá? Então, ó, N de A união B é igual ao N de A menos B mais o N de A inter B, tô só copiando, mais o N de B menos A. Agora, eu vou substituir aqui, ó, o N de A menos B por essa expressão que a gente achou aqui. E depois eu vou substituir o N de B menos A por essa expressão que a gente achou aqui. Então, o N de A união B. Quem é N de A menos B? É N de A menos N de A inter B. Certo? Então, substituir isso aqui. Vou continuar. Vou somar o N de A inter B ali, ó, que tá aparecendo. E vou substituir agora o N de B menos A. O N de B menos A é o N de B menos A inter B. Vamos ver aqui, ó. A gente tem menos N de A inter B mais N de A inter B. Então, eu posso simplificar. Então, qual é a expressão que a gente obtém? N de A mais N de B menos N de A inter B. Ou seja, exatamente o que a gente tinha
Pensado, né? Se a gente pegar e somar as cardinalidades dos conjuntos, a gente está contando a interseção duas vezes. Então, por isso eu preciso subtrair uma vez aqui a interseção, para que eu não conte esses elementos duas vezes. Então, aqui a gente fez uma prova, né, formal de que a cardinalidade da união A união B, a cardinalidade de A união B é N de A mais N de B menos a cardinalidade da interseção. Ok? Mas a intuição que está por trás é justamente isso. Quando a gente pega N de A com N de B e soma, a gente está contando a interseção duas vezes. Por isso eu preciso subtrair uma vez essa interseção. Beleza? Ok? Então, agora voltando aqui para os slides, o nosso objetivo é estender isso para quando a gente tem três conjuntos. Bom, quando a gente tem três conjuntos, a gente observa o seguinte: se a gente pegar as cardinalidades e somar individuais, N de A mais N de B mais N de C, a gente vai estar somando as interseções 2 a 2 duas vezes. Então, a gente vai ter que subtrair uma vez cada uma. Mas quando a gente faz isso, a gente acaba eliminando a contabilização da interseção dos três conjuntos ao mesmo tempo. Então, por isso, a gente precisa somar uma vez aqui. Então, deixa eu só fazer o esquema aqui, né? A gente tem três conjuntos. Quando a gente soma, né, a N de A com N de B com N de C, a gente acaba contando a interseção de A com B duas vezes, a interseção de A com C duas vezes e a interseção de B com C duas vezes. Só que quando a gente faz essa subtração aqui, a gente deixa de contar esse pedacinho aqui do meio. Então, por isso que a gente, no final das contas, tem que somar a quantidade de elementos que está ali nesse pedacinho aqui do meio, que é a interseção dos três conjuntos. Ok? Bom, a gente consegue demonstrar isso aqui, formalmente, utilizando o próprio princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. A gente assume que A união B é um conjunto só, então fica como se fosse X união C. Saiu ótimo. Saiu um monte de coisa errada. Então, a gente consegue fazer isso utilizando o próprio princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos que a gente acabou de provar. Rapidamente aqui, só para ilustrar para vocês. A gente quer provar que A união B união C, a cardinalidade disso é N de A mais N de B mais N de C menos N de A inter B menos N de A inter C menos N de B inter C mais N de A inter B inter C. E a gente pode provar isso utilizando o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Então, eu associo esses dois conjuntos aqui, encaro ele como se fosse um único conjunto, X, união com C. E aí eu vou aplicar o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Bom, para dois conjuntos a gente sabe que a gente soma as cardinalidades dos dois conjuntos. Opa, errei.
e precisa subtrair o quê? A gente precisa subtrair a interseção. Certo? Esse é o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Eu estou considerando isso aqui, ó, a união B, como um único conjunto. Aí a gente vai desenvolver. Novamente aqui, ó, para abrir isso aqui, princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. A união B é N de A mais N de B menos N de A inter B. Certo? Eu vou continuar aqui. Mais N de C menos. Aí tem uma coisa estranha aqui, ó. Aí a gente usa as propriedades que a gente viu, né? Da união com interseção. O que dá pra gente fazer aqui? Uma distributiva. Então, fazendo a distributiva aqui, vai aparecer o quê? A inter C, união B inter C. Aí, ó, união de novo, princípio da inclusão e exclusão, novamente. Certo? Para dois conjuntos. Ok? Bom, então eu gostaria que vocês tentassem continuar aqui o desenvolvimento disso, tá? E me digam na próxima aula se vocês conseguiram, se vocês não conseguiram. Se vocês não conseguirem, a gente termina essa dedução lá na próxima aula, tá bom? Já são 11h52, a cabecinha de vocês já deve estar fervendo. Então, eu vou parar a aula por aqui. A gente ainda tinha mais um exemplo de princípio da inclusão e exclusão, agora para 3 conjuntos, né? Mas na próxima aula a gente fecha isso. Belezinha? Então, vou interromper o compartilhamento aqui, vou fazer a chamada de vocês para a gravação.